Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Normalmente em uma pregação eu tenho evitado dar muitas informações numa pregação só, mas hoje vai ter muitas informações. Então eu queria que você ficasse assim bem concentrado. Eu vou falar uma boa parte do livro de Atos hoje, e o nosso tema é sobre igreja, e aí Atos é o Atos dos Apóstolos e também Atos do Espírito Santo. Eu vou falar sobre a igreja do Espírito Santo e a igreja dos Apóstolos, e tem uma diferença, e hoje nós vamos ver essa diferença aqui no livro de Atos, tá bom? Atos capítulo 1, do verso 1, diz assim: Lucas escreveu o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, e o segundo, a sequência, é o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Há alguns anos eu publiquei no meu Facebook, fiz algumas pesquisas, já faz um tempo isso, e hoje eu lembrei disso, que eu via crescer muito pessoas que se denominam desigrejadas, né? Pessoas que creem em Cristo, mas não querem saber da igreja, qualquer igreja que seja. Eu fiz algumas enquetes, algumas perguntas, e eu lembro que muita gente fez comentários, participou, eu gravei alguns vídeos, e eu perguntava: é possível ser cristão sem frequentar, sem participar de uma igreja? É possível você manter a sua fé ao Senhor, mesmo sem ter nenhum tipo de relacionamento? E aí várias pessoas responderam, pessoas de outros lugares, de outras cidades, até fora do Brasil, participaram. E o que eu fui vendo e vendo, né, que há muitos movimentos hoje de pessoas que afirmam isso, movimentos assim: eu sou da igreja de Jesus Cristo lá na minha casa, eu sou de Jesus lá na minha casa, eu não quero saber de igrejas de homens, de pastores, de instituições. E aí, alguns dos casos, pessoas que foram feridas, machucadas por igrejas, né? Por algum tipo de liderança autoritária, uma igreja mercantilista, focada em dinheiro, em questões materiais, problemas de relacionamento. Então, algumas pessoas verdadeiramente machucadas por isso, e esse é um grande número que tem crescido, e essa ideia de que eu não preciso de igreja, eu sirvo a Deus na minha casa. E à medida que vai acontecendo, há pouco tempo agora no nosso país, o líder de uma grande igreja se envolveu no escândalo, e aí pessoas estão falando: a igreja dele vai acabar, as igrejas estão saindo, e vão surgindo essas discussões, e alguns vão se machucando, alguns vão até abandonando a fé, deixando de crer em Deus, em Jesus Cristo. E eu penso que o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja no seu nascedouro, já aqui no livro você percebe como a igreja ela tem um dono,
ela tem um Senhor que é o Espírito Santo, que é o Paráclito, que Jesus mandou para dirigir, para fundamentar a igreja. Mas essa igreja também ela é formada e dirigida por homens. O livro de Atos são os atos do Espírito, mas são os atos dos apóstolos, e os apóstolos, por mais consagrados e cheios do Espírito Santo, eles são humanos ainda. Então eu diria que o que é o livro de Atos? São os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, direcionando os apóstolos, na frente dos apóstolos, contra os apóstolos, corrigindo os apóstolos, acertando as coisas dos apóstolos, e que serve também para nós. Então, há muita gente aqui na nossa igreja que já passou por várias outras igrejas, há gente que teve experiência muito ruim, há outros que às vezes não conseguem mais confiar. Então, você precisa ter essa clareza. Em qualquer igreja que você for, você precisa ter essa clareza, você precisa conseguir discernir o que é do Espírito e o que é do homem. E mais do que isso, você precisa entender que não dá para ser igreja fora dessa realidade. E é por isso que o livro de Atos mostra isso. É só você ler o livro, e eu vou mostrar para vocês alguns episódios, logo aqui do início, para você perceber isso, e perceber como o Espírito vai na frente dos apóstolos, e os apóstolos vão atrás. Como o Espírito Santo às vezes corrige coisas que os apóstolos não fazem. E como às vezes os apóstolos precisam organizar aquilo que o Espírito já fez, porque é uma necessidade humana de organização. Nós precisamos disso. Então veja aqui na igreja primeira de Atos essa dinâmica. Então no capítulo 1 de Atos você vai ver, os apóstolos eram 12, Judas foi o traidor, suicidou, saiu. No capítulo 1 Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém que vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Aí no capítulo 1, no versículo 13 em diante, o apóstolo Pedro diz assim, nós precisamos do 12º apóstolo, no lugar de Judas. E aí os estudiosos ficam discutindo até hoje, porque eles elegeram, tinham 2 nomes, e eles lançam sortes, e elege Matias, o 12º apóstolo. Só que esse Matias some. Você não ouve falar do Matias. E aí alguns dizem, não tem problema, e outros vão dizer, e provavelmente eu penso assim, que os apóstolos se precipitaram. O 12º apóstolo é Paulo. É o apóstolo que vai ser o apóstolo principal da segunda metade do livro de Atos. Eles se precipitaram. Falaram assim, não, nós precisamos do 12º, mas o Espírito não desceu ainda. Vocês vão ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar poder, discernimento. Esperem em Jerusalém, Jesus falou. Mas ele falou, não, vamos organizar esse negócio aqui, porque... E aí já perceba como às vezes o homem é precipitado, como às vezes ele não aguenta esperar, nem depender. Vamos fazer isso aqui. E Lucas narra a história e diz assim, vocês discernam se era isso mesmo ou não, mas que de fato o apóstolo Paulo vai ser o grande apóstolo, que vai entrar lá em Atos 9, vai ser a precipitação. Aí você lê Atos 2, o Pentecostes, eles estão lá orando, esperando o Espírito Santo desce, e eles começam a falar em outros idiomas, e aproximadamente 15 nações estão ali em Jerusalém, 15, e eles começam a ouvir no seu idioma, as grandezas de Deus. Eles estão falando, e as barreiras linguísticas, que começou lá em Babel, quando o ser humano quis chegar até Deus no poder do seu braço e na exposição do seu orgulho, Deus dividiu os idiomas. Agora, quando o Espírito Santo desce, quando Deus desce à terra, Ele unifica os idiomas, para dizer que agora na igreja de Deus só tem um idioma, o idioma das grandezas de Deus. Não tem mais lugar para a grandeza humana, é só a grandeza de Deus. Mas o Espírito Santo quebra essa barreira que separa, essa barreira que segrega, que diferencia pessoas, e eles começam a ouvir falar e ficam admirados, e daí Pedro prega e eles se convertem. Mas veja que foi uma obra do Espírito, uma obra extraordinária, uma reversão da maldição de Babel com a bênção do Pentecostes.
Aí passando mais para frente em Atos capítulo 6, quando a igreja cresceu em Jerusalém, tem um problema. As viúvas que falavam grego, que veio da diáspora judaica do helenismo, eram judias, mas nasceram na dispersão e voltaram para Jerusalém. E aquelas que nasceram em Jerusalém, que falam hebraico, são dois grupos. Mas as viúvas de fala grega, elas estão sendo omitidas. As viúvas eram sustentadas pela igreja, elas estão sendo omitidas. E esse problema chegou até os apóstolos, está tendo um problema aí. E aí os apóstolos, vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação, e eles vão cuidar disso. E nós vamos cuidar da oração e da pregação da palavra. Atos capítulo 6. E eles fizeram isso. Aí o versículo 5, veja o que aconteceu. O parecer agradou a toda a comunidade, e aí elegeram 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Agora presta atenção, o primeiro diácono para cuidar das mesas, Estevão. E os apóstolos, nós vamos cuidar da palavra e da oração. Agora, na sequência de Atos 6, esse Estevão foi chamado para cuidar das mesas. O Estevão está pregando. E mais do que pregando, o Estevão está fazendo milagres. Capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí o Estevão vai ser levado ao sinédrio, e eles olham para ele e veem o rosto dele como o rosto de um anjo. E o Estevão, no capítulo 7, ele faz a maior pregação do livro de Atos todo, é o Estevão. Aí você fala assim, Estevão, os apóstolos colocaram você para cuidar das mesas, cara. O que você está fazendo aí, pregando, curando, fazendo milagres e maravilhas? Você percebeu? Você pode dizer assim, bom, o que está errado? Ninguém está errado. É que o Estevão tem um dom a mais. Tem o dom do diaconato, mas o Estevão tem um dom a mais. E ele está obedecendo o Espírito Santo. Os apóstolos falaram, é aqui. Ele foi um pouco mais. Eu já cuidei das mesas hoje, agora eu vou pregar. Percebe isso? E o capítulo 7 inteiro é um sermão que Estevão fez. E aí, ele é o primeiro mártir da igreja cristã. No capítulo 7, versículo 59, diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão morreu como Jesus, entregando o espírito para Deus e orando pelos seus agressores, pedindo perdão para aqueles que o matavam. O Estevão, que foi designado para cuidar das mesas, é o primeiro mártir da igreja e morre como Jesus. Percebe o que o Espírito Santo faz? Aí, se você vê o texto inicial de Atos 1:8, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas até o capítulo 8, eles só ficam em Jerusalém. Aí tem que levantar uma perseguição contra a igreja, para eles saírem para a Judéia e para a Samaria. Capítulo 8, versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos ia por toda parte pregando a palavra. Filipe é o outro diácono. Descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. E se você voltar em Atos 8, versículo 1, diz, tem um detalhe aí. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem é que foi para Samaria? O diácono.
O diácono que era para cuidar da mesa. Onde é que ele está? Está pregando, operando milagres, maravilhas, plantando igreja. O Filipe está lá. Versículo 14 de Atos 8. O Espírito já foi lá em Samaria, multidões se converteram, oprimidos foram libertos. Capítulo 8, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Pedro e João estavam em Jerusalém, mas o Espírito já foi para Samaria. Vocês estão devagar demais, vocês estão muito lentos. Era já para ter pregado em Samaria, as multidões estão precisando e os apóstolos estão lá. O Espírito já foi para Samaria, o Filipe já foi para Samaria. Aí quando está precisando organizar a igreja, chama os apóstolos, e eles vão lá para organizar. Vocês estão acompanhando? Estão acordados aí? Vamos tomar mais uma água. Vocês estão acompanhando a sequência do pensamento. No capítulo 8, na sequência, Filipe está lá, as multidões se convertendo, e o Espírito Santo pega Filipe, leva ele para uma estrada deserta, e aí está vindo uma carruagem. E aí o Espírito Santo já está querendo levar o Evangelho para a África. E aí o Filipe está ali, o Espírito Santo fala, e o homem está indo ali, está indo um homem, que é da Etiópia, que é um eunuco. Eunuco é uma pessoa que é castrada, provavelmente porque ele é um ministro da rainha Candace da Etiópia. A Etiópia já foi um dos maiores impérios do mundo. A Etiópia já foi um dos impérios mais poderosos do mundo. Chamava Sabá, a rainha de Sabá era a Etiópia. E esse aqui é o ministro da economia da rainha. E provavelmente ele é eunuco desde a sua infância. É um prisioneiro de guerra, é alguém que foi vencido, é algum povo que foi conquistado. Eles pegavam as crianças, era um costume antigo. Castrava o menino. Às vezes para cuidar do harém, do rei, para cuidar das mulheres, castrava. Se ele se desenvolveu ali, provavelmente ele não desenvolveu testosterona. Daí que vem as piadas de masculinidade, né? Ele tem a voz fina. Provavelmente ele engordou. Ele tem uma expressão talvez mais afeminada. Ele é o eunuco. Ele é o etíope. Ele está indo, voltando para a Etiópia. E você sabia que, de acordo com a lei de Moisés, pessoas com deficiência física não podiam entrar no templo. Sabia disso? Você que usa óculos, está fora, entendeu? Eu uso, está fora. Deficiente físico, e o cara tem uma deficiência, qualquer que for, dedão machucado, qualquer coisa, você não é perfeito, você não entra no templo, está lá na lei. Então ele vinha para adorar do lado de fora. E ele está voltando querendo ler e entender a profecia de Isaías 53, e o Filipe entra, Filipe sobe, Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? E o etíope diz, como eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe explica que é uma profecia sobre Jesus. O homem crê, fala olha no capítulo 8 aí, no versículo 36, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E aí você dá tchau para esse homem, você dá tchau. Só que a história revela que 100 anos depois, ou menos, talvez um pouco menos, quando chegaram os missionários cristãos na Etiópia, a Etiópia já conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. A Etiópia se tornou, talvez, junto com a Armênia, os primeiros países do mundo a se tornarem cristãos. Hoje a Etiópia tem uma população cristã muito forte, uma das tradições cristãs mais antigas, lá da Etiópia.
E quem foi o missionário? Quem foi esse homem que levou o evangelho para lá? Esse homem aqui, que não podia nem entrar no templo, que talvez por sua aparência física fosse discriminado, mas ele foi o missionário que levou o evangelho para o continente africano. Esse homem aqui. E o Filipe, o diácono, mandado para cuidar as mesas, ele evangeliza e ele leva o evangelho para o continente africano inteiro a partir daqui. A partir daqui, desse texto. Bom, aí o texto continua. Quando Estevão foi apedrejado, tinha um homem do lado de Estevão cuidando das roupas, era um homem chamado Saulo. E aí em Atos 9, o Saulo respirando ameaças, perseguindo a igreja, prendendo os cristãos, matando. O Saulo tem ódio, um fariseu de fariseu, zeloso, é um judeu puro sangue. O Saulo tem muito ódio dos cristãos e quer acabar com a igreja. Ele está indo, aí a luz brilha, ele cai por terra e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o Saulo fica cego, 3 dias sem comer, nem beber. Aí ele é levado lá no caminho de Damasco, é levado lá, e aí o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor vai chamar um cristão chamado Ananias, e fala com Ananias: vá lá falar com Saulo. E o Ananias diz para Deus, Atos 9, versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora observe, o Ananias falou assim: Senhor, tem certeza que é esse cara? Será que o Senhor não errou? É esse mesmo, Ananias, é esse mesmo, pode ir lá, pode ir, confia em mim. Aí veja o versículo 26, Ananias foi lá, batizou, Saulo começou a ver, aí Saulo foi para a igreja de Jerusalém encontrar os apóstolos. Aí ele falou: uau, vou chegar na igreja, o povo vai me acolher. Versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. O Saulo entrou ali, os irmãos dali, tudo saiu para cá. Não é? Ninguém, nem os irmãos, as irmãs das boas-vindas, acolhida, opa, estou fora desse cara. Você é um perseguidor, ele está infiltrado, ele quer nos prender. Aí você fala assim: mas esse daí, tanta gente para o Senhor escolher, vai chamar esse. É esse mesmo. É esse mesmo. Deu trabalho, o Barnabé teve que chamar o Saulo. Vem cá, Saulo, vou te apresentar para Pedro, vou te apresentar para Tiago, para João. Ele introduz o Saulo lá, e o Saulo entra, aí Saulo é recebido e o povo quer matar. Mas logo esse, Senhor, é esse mesmo. É esse que o Espírito Santo escolheu. Não seria o escolhido pela igreja, não seria escolhido pelos apóstolos, mas foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Aí em Atos 10, a grande transição, Atos 10 e 11, até nesse momento só judeu era cristão. Aí o Pedro está lá orando e ele tem uma visão de um grande lençol, animais que eram considerados impuros, que não podia o judeu comer, as leis dietéticas do Antigo Testamento: não coma isso, não coma isso. E Deus fala: mata e come, Pedro. E Pedro fala assim: nessa boquinha não. Minha boca é santa, Senhor. Você acha que eu vou comer camarão? Vou comer carne de porco? Bacon, toucinho, pururuca? Está amarrado isso aqui. Na minha boca não entra essas impurezas. E aí o Senhor fala de novo com Pedro. Pedro dá um trabalho para Deus. Repete de novo: mata e come, Pedro. Não, mata e come. Aí ele ainda está pensando. Aí tem um centurião, chefe de 100 soldados romano, Cornélio, italiano, que não é judeu, que o Senhor fala com ele e fala: vai procurar Pedro, e chama Pedro para vir aqui, porque ele vai trazer algo para você. O Cornélio é um homem piedoso, é um homem que faz orações, dá esmolas, busca a Deus. Cornélio está lá, mas ele é gentil, ou seja, ele é pagão, ele não é judeu. Até esse momento eles acham que a salvação é só para os judeus.
Aí o Cornélio manda, chega no Pedro e o Pedro vai. O Pedro está pensando, e Deus fala, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E o pessoal que gosta do bacon aí fala, graças a Deus, tem esse texto na Bíblia, né? Graças a Deus, o pessoal que gosta, graças a Deus. Então vai lá. E ele vai, Deus purificou, pode comer tudo agora, está purificado, tudo que você agradecer você pode comer. Está purificado os alimentos. Aí o Pedro chega e tem uma lei, é por isso que os judeus eram muito odiados. Um judeu não entra na casa de um gentil, ele não entra. Quando eles levaram Jesus para ser julgado por Pilatos, eles não entram na casa de Pilatos, é Pilatos que tem que sair lá fora. Você entendeu? Eles não entram. E o Pedro, porque o Espírito Santo mandou, ele entra na casa do Cornélio. E ele entra e fala assim, eu entrei, mas vocês sabem que eu não devia entrar, né? Mas eu estou aqui porque Deus falou que Ele não faz acepção de pessoas, e onde o seu nome é buscado, eu estou aqui porque o Espírito Santo mandou, e aí ele começa a pregar, a falar de Jesus, e o sermão está muito demorando, e ele está demorando muito, e quando chega na ressurreição de Jesus, Atos capítulo 10, versículo 40, a esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas. O Espírito Santo falou, Pedro, está demorando muito seu sermão. Está demorando demais. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O Pedro está falando e o Espírito Santo não esperou ele terminar o sermão. O Espírito caiu e os judeus é que ficaram surpresos. Uau! Gentios também recebem o Espírito Santo e eles ficam admirados com isso, porque o Espírito Santo foi na frente. Aí em Atos 11, a igreja de Jerusalém ficou sabendo, falou assim, ô Pedro, que história é essa? Que você entrou na casa de um gentil, vem aqui, você precisa explicar esse negócio, como é que você faz isso? Aí o Pedro tem que ir lá e explicar o que Deus mandou ele fazer, para explicar para a igreja que o Espírito Santo tinha feito aquilo. Estou terminando, viu? Atos 11, versículo 19. A perseguição em Jerusalém dispersou os cristãos. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, eles só pregavam para os judeus. Agora veja aí, versículo 20. Alguns deles, porém, que ninguém sabe o nome, cristãos anônimos, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia. Antioquia é a terceira maior cidade do mundo. Só perde para Roma e Alexandria. Antioquia, uma metrópole. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. O povo de Deus chegou sem cargo, sem título, sem comissionamento. Eles levaram o evangelho para os gregos, para os não-judeus, e ali o povo creu e nasceu uma igreja em Antioquia. E aí eles falaram, precisamos de um pastor. Tem a igreja, mas não tem um pastor. Quem que fez surgir a igreja? O Espírito Santo. E aí eles mandam lá para Jerusalém, vamos mandar Barnabé para ser o pastor da igreja. Barnabé chega lá e fala, eu preciso de Paulo. Aí chama Paulo, aí Paulo lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo vai chamá-los para levar o evangelho para o restante do mundo. E aí agora tem a igreja cristã dos judeus e a igreja cristã dos gentios. E agora tem um embate, uma briga, um conflito.
Os judeus dizem não, para ser salvo precisa circuncidar, precisa adotar os costumes judaicos. E aí a igreja vai se reunir em Atos 15, os apóstolos, os presbíteros, os evangelistas, todos eles vão se reunir sob a direção do Espírito Santo para decidir se o gentio precisa ou não. E aí pareceu bem ao Espírito Santo falar que o gentio não precisa circuncidar, não precisa adotar as leis judaicas, eles só precisam entrar nesse consenso. Eles chegam no consenso, e aí a igreja cresce, se expande, e aí a igreja vai se espalhando para a Europa, para a Ásia Menor, e aí o cristianismo chegou para nós, para você e para mim, até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Aí, velho, o que eu quero falar de tudo isso? Presta atenção aqui, presta atenção. Presta atenção. A igreja dos apóstolos é necessária. A igreja dos apóstolos é necessária. É uma necessidade humana ter organização, ter ordenação, ter hierarquia, ter diferença de funções. Tem muita gente que diz assim: não, eu sirvo a Deus, do Espírito Santo, eu não preciso de homem nenhum. Você precisa. O ser humano, a vida em sociedade, a necessidade de comunidade precisa. Os apóstolos, apesar de serem lentos, eles organizam. Eles organizam a igreja, eles ordenam os presbíteros, os diáconos, os pastores, organizam. Porque precisa uma necessidade. Imagine se você estivesse nesse culto aqui e a gente fala assim: não, o culto só acaba quando eu sentir no coração que o Espírito Santo vai acabar o culto. Imagine, você ia falar: pastor, fica sozinho aí que eu vou embora. Tem hora para começar e tem hora para acabar. A vida precisa de organização, precisa de planejamento, precisa de diversidade, de organizações, de dons, de funções. O Espírito Santo e o nosso Deus é o Deus organizado. A gente precisa de estrutura, e os apóstolos estão aqui para isso, para fazer isso. Jesus comparou o Espírito Santo com o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, você ouve a sua voz. O que a igreja tem que fazer? Ouvir a voz do Espírito, obedecer a voz do Espírito. O que a igreja dos apóstolos não pode fazer? Não pode atentar apagar o Espírito Santo, não pode entristecer o Espírito Santo, não pode atentar bloquear a ação do Espírito Santo. O que a igreja dos apóstolos não pode fazer? Não pode atrapalhar o Espírito. E é isso que muita gente faz. E é isso que muita gente faz, diz: não, Deus não faz isso, Deus tem que fazer aquilo, Deus não age nesse tipo de gente, Deus não age naquele lugar, Deus não age nessa pessoa, Deus só age aqui. A igreja dos apóstolos é essa igreja que é necessária. O organismo é a vida do Espírito, mas a organização é necessária. É como a casca da árvore. A casca da árvore não tem vida. A vida está dentro da árvore. A seiva está dentro da árvore. Mas a casca da árvore protege a árvore. Toda igreja precisa de organização. Toda comunidade precisa de organização. Só que essa organização não pode sufocar o organismo. O organismo é mais importante, a vida é mais importante, as pessoas são mais importantes, os relacionamentos são mais importantes, mas a estrutura ajuda o organismo. Então, às vezes, historicamente, a organização tem apagado o Espírito Santo, tem machucado pessoas, tem excluído pessoas. A organização, em nome da organização, pessoas têm sido excluídas, quando o mais importante são as pessoas. Em nome da organização, ou da denominação, ou da estrutura hierárquica, pessoas são lançadas fora. Não é isso que Deus planejou. A vida é mais importante. Então a igreja dos apóstolos vai atrás, obedece, ouve o Espírito Santo. Você não pode tentar controlar, e a gente é viciado no controle. Por que Deus não gostou quando Davi fez o censo? E Deus falou: Davi, não, por quê? Porque Davi queria contar o poder dele. Vou mostrar aí. Deus falou: não gostei disso, Davi. Às vezes a gente quer controlar a igreja, controlar a vida das pessoas, controlar, exibir, ostentar. Mano, isso é coisa humana, isso é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Eu lembrei, hoje, já contei essa história, mas faz muito tempo que eu vi essa história da própria pessoa. Um filho de missionários americanos que nasceu no México, Charles Van Engen, que é chamado aqui de Carlos. E o Carlos foi criado ali no México, da igreja presbiteriana, uma igreja muito rígida, muito rígida. Diz que os diáconos andavam no culto com uma varinha na mão. O irmão que cochilava, ele batia na cabeça.
Já pensou adotar essa postura aqui? Se dá aquela cochilada, o diácono ficava só fiscalizando. Criançada mexia, o diácono ia em cima, varinha na cabeça. E aí ele tinha um amigo, o Juan, cresceu com ele. E o Juan era muito bom de bola. E na igreja, lá na época, não podia jogar futebol no domingo. E o Juan deixava de ir na escola dominical para jogar bola. E aí corrigiram o Juan, mas ele não deixou. Aí a igreja se reuniu, menino ainda na adolescência, e tirou ele da igreja. Tirou ele da igreja. Você está fazendo coisa que a igreja não permite. E o Juan foi crescendo, ele se afastou, o Juan foi crescendo e começou a beber. E eles várias vezes, o Juan ia para a igreja bêbado. E ficava lá chorando. E aí as pessoas vinham e tiravam. E um dia ele estava lá no culto, bêbado. E alguém chamou o Carlos, que está contando a história para nós. O Carlos disse assim: Carlos, por favor, vá lá tirar o Juan da igreja. E aí ele vai lá, pega o Juan. Ô Juan, vamos ali para fora. E o Juan fala assim: até você, Carlito, até você me põe para fora da igreja? Eu ouvi o Carlos contar isso com lágrimas nos olhos, irmãos. Porque depois de um tempo depois o Juan morreu. E ele disse que a voz do Juan ecoa no ouvido dele até hoje. Até você, Carlito, me expulsa da igreja. Ô irmãos, quantos pecados como esse, eu não vou falar de outras, mas a igreja presbiteriana de Botucatu já cometeu. Muitos, e a gente tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Perdão por essas disciplinas que exclui, que mata, que não tem paciência, tolerância, amor. Quantos, irmãos, quantos? E ele ouve essa voz: até você. Isso não é a vida do espírito, é a vida do homem, é a organização, é a instituição que vai sobrepondo a vida de Deus, o que tem valor para o Espírito Santo. Então é necessário, mas é necessário quando obedece, quando ouve, quando é guiado. Agora continuo. Como é que a gente sabe então que a igreja é guiada, é dirigida pelo Espírito Santo? Como é que a gente sabe? Presta atenção, a lógica do Espírito Santo é a lógica do amor transformador. Se tem um negócio que Jesus fez, o Espírito dele faz, é quebrar as barreiras, as segmentações, as diferenciações e as segregações que os seres humanos fazem. O Espírito Santo vai quebrando barreiras linguísticas, sociais, raciais, culturais, de gênero. O Espírito Santo vai fazendo isso igual Jesus fez. Porque aquilo que Jesus começou, o Espírito continua. E a igreja deve dar prosseguimento. Ele vai incluindo os excluídos. Jesus inclui a samaritana, ela se torna uma missionária. Jesus se revela na ressurreição a Maria Madalena e ela se torna apóstola aos apóstolos. Jesus vai dando poder para as mulheres, vai quebrando as barreiras. Jesus vai empoderando gente que não tinha vez, nem voz, nem capacidade, vai quebrando as barreiras sociais, econômicas, raciais. Jesus fez isso, o Espírito Santo vem e vai fazendo a mesma coisa. Mas o Espírito segue não a lógica do mundo. E o mundo romano, do Império Romano, era um mundo extremamente estratificado, segregado, separado. E aí o Espírito Santo de Deus vai mudando. Eu li um relato do início da igreja que dizia 2 escravas eram líderes da igreja, logo no ano 100 da história da igreja. Elas lideravam e as pessoas lá do lado de fora viam, e da igreja não tinha essas hierarquizações, segregações, era tudo um corpo só. E o Espírito Santo vai usando essa lógica do amor, de incluir africanos, incluir fariseus, sacerdotes, judeus, gentios. E o Espírito Santo vai na lógica do amor transformador. Ou seja, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus aceita, abraça qualquer pessoa do jeito que ela está, mas Deus ama tanto o pecador que ele não vai deixar o pecador viver escravizado pelo pecado, entendeu? O amor do Espírito Santo transforma, redime, muda o coração, muda o comportamento. Essa é a lógica do Espírito, é a lógica do amor que inclui, que acolhe, mas o seu poder vai transformando. Só
que não é tão rápido como a gente quer, não é da maneira como a gente deseja, simplesmente Ele vai trabalhando, vai moldando, vai santificando, vai operando e vai acolhendo pessoas que a gente às vezes não acolheria, vai transformando Saulo odioso, vai usando o eunuco etíope, vai usando Filipe, que era para ficar lá cuidando das viúvas, e ele está lá pregando a palavra. O Espírito Santo vai fazendo assim. Ele vai soprando, usando cristãos anônimos, que ninguém sabe o nome, que rompeu essa barreira de que o evangelho é só para judeu. Não foi Paulo que fez isso, não foi Barnabé, foi cristãos sapateiros, verdureiros, gente que trabalhava na roça, que simplesmente deixou o amor de Deus extravasar e pregou o evangelho para todo mundo, e as pessoas foram se convertendo, gente que a gente nem sabe o nome. O Espírito Santo usou para plantar a igreja em Antioquia, espontaneamente, organicamente, a igreja foi crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Então qual é a lógica do Espírito? É a lógica do amor. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida, eu prefiro errar por amor e misericórdia, do que por legalismo, por pretensa separação e pureza. Eu já fui enganado várias vezes por pessoas, mas eu coloco diante de Deus, eu prefiro ser enganado por amor e misericórdia e por graça, do que por legalismo, excluir, segregar, afastar pessoas. Eu prefiro ser enganado, eu preciso ser feito de trouxa. Alguém já falou assim, a pessoa chora para você, você já acredita? Eu já acredito mesmo. Quando eu era novo, o marido lá aprontou com a mulher, não é daqui, viu, não é daqui, é lá do outro pastorado. Prontou, chorou para mim, vai lá, pastor, me ajuda, se essa mulher eu morro. Aí eu vou lá no meio e vou interceder pelo cara. Ela, pastor, o senhor garante que ele mudou? Eu acho que mudou, irmã. Dá um outro voto para ele, acredito, vamos lá, ele vai mudar, vai mudar, vai mudar. Ele prometeu, eu acreditei, ele chorou, foi tão fervoroso na oração. Aí depois de 2 meses, a mulher, pastor, lembra lá o que ele fez de novo? Fez de novo, irmã? Você não tem mais paciência? Vamos acreditar mais um pouco. Você não vive com ele, pastor, né? Entendeu? Então chega lá, você vai lá, misericórdia, graça, mas é melhor errar por isso, é melhor errar pela misericórdia, pela graça, pela tolerância, pela paciência, do que errar excluindo, afastando, matando a alma de pessoas, machucando a alma de pessoas, porque a lógica do Espírito é aproximar. Atos 2 é a união dos povos. A lógica do Espírito é unir, é reconciliar, é quebrar as barreiras. A lógica do Espírito é tirar do isolamento. A lógica do Espírito é nos fazer um só corpo, uma só família, um só Deus e Pai que é sobre todos e por meio de todos, e a Ele seja a glória sempre. Essa é a lógica do Espírito Santo. É por isso que a palavra diabo veio do diabolos, do latim, que quer dizer aquele que separa, aquele que divide. A obra do mal é separar e dividir. A obra do Espírito é unir. Unir pessoas, unir propósitos, unir corações. O sonho de Jesus é para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um comigo, e assim o mundo vai crer. Essa é a lógica disso. Como é que eu sei? Está promovendo unidade? Está promovendo compaixão? Está promovendo acolhimento a pessoas excluídas? É o amor que está prevalecendo? É o orgulho, é a presunção? Então não é do Espírito. O que é do Espírito? Está promovendo, pessoas vão se reencontrar, vão se reconciliar, vão se perdoar, pessoas vão se tornar mais generosas, mais bondosas, mais compassivas. A obra do Espírito faz isso. A obra do homem não, mas a obra do Espírito faz isso, derruba barreiras, promove união, transformação, transforma pessoas. E a lógica do Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo. Glorifica a Jesus Cristo. Uma grande igreja aqui do nosso país está sofrendo porque o fundador dela se envolveu no escândalo. Eu tenho orado por ele e orado pela igreja. E eu fico pensando assim, será que nós não estamos errados? E aí a igreja evangélica colocar a fé em uma pessoa, em um líder, o fundamento. O Espírito Santo está mostrando, está errado. O Espírito Santo vem, Jesus diz, para me glorificar. Quando o Espírito Santo age, irmãos, nenhum homem é glorificado, só Jesus é glorificado. Tem homens, tem pastores, tem mestres, tem doutores, tem profetas, tem dons, mas tudo isso é para a glória de Jesus.
Às vezes quando a gente inverte e glorifica um homem, uma pessoa, senhor fulano, você está invertendo, não é do Espírito Santo glorifica a Jesus. Eu vou sair de férias amanhã, se você vai, não vou mais para a igreja que o pastor está viajando, você está fora do Espírito Santo. Entendeu? O pastor está viajando, eu só volto quando ele voltar. Você está na igreja dos homens. Porque você não vem na igreja por causa do pastor, nem por causa de homem algum. Você vem para glorificar Jesus, exaltá-lo, agradecer e buscar e glorificar Jesus. Então, às vezes, o Senhor vai destruindo algumas coisas porque o fundamento está errado. Está colocando foco em homens, em pessoas, em títulos, em dons. E os dons são variados, mas não pode, irmãos, nenhum homem pode ser exaltado, nenhum homem pode ser glorificado. Toda a obra do Espírito Santo é Jesus que é glorificado. Então, quando você vê aí, o cara gosta de título. Esse dia eu vi um rapaz bater no peito no vídeo, eu sou profeta. Meu irmão, se você fosse profeta, você ia estar... né? Não sabe o que é ser profeta, nenhum profeta faz isso. Ele é chamado, ele obedece, ele é humilde, ele é quebrantado, ele busca centralizar Jesus e não o homem. Então, às vezes, as nossas igrejas estão centradas em grupos de louvores, em dons de pessoas, em capacidade de pessoas. O centro e o fundamento da obra do Espírito é glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Semana passada eu contei aqui que eu ouvi a história do Pedro do Borel. Pedro do Borel esteve aqui na nossa igreja alguns anos atrás, no congresso que a gente fez. Uma benção, um homem de Deus. Ele deu um CD para nós de música evangélica dele mesmo, e é um bloco assim de carnaval. Eu quase fiquei escandalizado. E aí ele contou aqui como é que eles usam o bloco de carnaval para evangelizar lá no Rio de Janeiro. E eu falei, rapaz, e dá certo? Foi, dá certo. Bom, eu vi um vídeo dele essa semana, ele contando que foi evangelizar lá no desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro. Ele era um cara que trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e Deus chamou ele para ser missionário. Há muitos anos ele abandonou tudo e foi morar no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, para fazer um trabalho social, um trabalho de evangelização e educação no Morro do Borel. Ele ficou conhecido como Pedro do Borel, e ele já está lá há muitos anos. E o Pedro do Borel falou, vamos evangelizar no carnaval, e levou os jovens com ele lá para evangelizar à noite. E aí eles estavam ali com alguns jovens, e estava vindo uma mulher vestida de baiana para o desfile. E ele falou para o jovem, ninguém fala nada, deixa que eu falo. Aí a mulher chegou perto dele, ele falou para ela assim, que fantasia linda, você está linda. Ela falou, obrigado. E o samba, como é que está? Está na ponta do pé. E o samba enredo está na ponta da língua. Ela falou, então vai ser sucesso, vai ser sucesso. Aí ele falou lá para ela e falou assim, antes de você ir, eu posso orar por você? Ela falou, pode, claro. E ele começou a orar por ela e falou, Senhor, obrigado por essa tua filha que está preparada para dançar. Quando ela estiver dançando, que ela sinta a sua presença, que o Espírito Santo esteja com ela, que ela sinta que é uma filha amada do Senhor. Quando ela estiver dançando, que ela sinta. E quando ele terminou de orar, aquela mulher chorava compulsivamente. Ele falou para ele, eu não vou dançar mais, porque eu sou uma desviada do Senhor, eu vou voltar para o Senhor. Na nossa cabeça o Espírito Santo não vai lá no carnaval, não vai na Marquesa de Sapucaí, o Espírito Santo só fica dentro do templo. Na nossa cabeça Deus não usa essas coisas. Vou contar mais um aqui para escandalizar mesmo agora, né? Essa é para escandalizar mesmo. Vocês já ouviram aqui, alguns já ouviram. Isso é um capelão do Rio de Janeiro também. E eu ouvi dele contando essa história. Ele estava lá, na ala do pessoal que já está em fase terminal. Ele vai lá fazer oração e acompanhar. E os funcionários lá falaram, vamos fazer uma festa junina para o pessoal, para eles se alegrarem um pouco, muito triste, muito triste. E aí falou, vamos fazer. Aí fizeram a festa lá, chamou todo mundo, os funcionários do hospital, os enfermos, todo mundo, e começou a tocar lá. E aí uma das funcionárias lá falou, vamos dançar um forró. E aí a mulher chegou e pegou no capelão, assim, né, que é o pastor. Vamos, pastor, dançar comigo? E o pastor não sabe dançar, né, como pastor. Puxou ele assim, ele desesperado para não ir, pegou a primeira mão que ele viu.
e puxou uma pessoa e falou: dança com esse aqui. Aí puxou aquela pessoa e entregou para ela, e ela dançou com aquele homem. E o homem sabia dançar e dançava muito bem. E o homem dançou muito bem o forró. E quando ele terminou, o pessoal aplaudiu. E quando terminou o aplauso, o homem começou a chorar, e não parava de chorar. Aí o capelão chamou ele assim: vem aqui na minha sala. E levou ele ali na sala e falou: pastor, eu nunca busquei a Deus, eu nunca pensei em Deus, eu sei que eu estou à beira da morte, e no dia de hoje eu falei com Deus. Eu falei: Senhor, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era dançar forró. Se o Senhor existe, se o Senhor se importa comigo, deixa eu dançar mais um forró, que aí eu vou crer no seu poder, eu vou crer que o Senhor se importa comigo. E quando o pastor pegou na minha mão e me fez dançar isso aí, eu falei: Deus me ama. E ali o capelão orou com ele, apresentou Jesus para ele, e logo depois ele morreu. Eu e você falam assim: Deus não vai usar um forró. O amor de Deus é ilimitado. O Espírito Santo vai onde a gente não vai. Ele alcança pessoas que a gente nem imagina, da forma dele, porque Jesus diz que ele é como o vento, que sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, você tem que ouvir a sua voz. O Espírito Santo, a igreja de Jesus, tem que ouvir e obedecer ao Espírito Santo. A gente precisa organizar, mas em obediência ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Quem sabe você está tentando controlar a sua vida e não entregou o controle para Deus. Quem sabe você tem sido severo demais, tudo tem que ser do seu jeito, da sua maneira. E o Espírito Santo diz: eu sei o melhor jeito e a melhor maneira. Quem sabe você está tentando controlar o agir de Deus na sua vida, os dons que Deus lhe deu. Feche os seus olhos e diz: ô Espírito Santo, sopra na minha vida, que eu abandone a ilusão do controle, que eu deixe de olhar para homens, para pessoas, e olhe para Jesus, e eu seja guiado pelo Espírito que ama, que acolhe, que inclui, que perdoa, que reconcilia, que une. O Espírito não veio para segregar, para dividir, para separar, para julgar. Ele veio para salvar, ele veio para transformar. O Espírito é pura compaixão e bondade. Feche os seus olhos e ore. Quem sabe você quer fazer a igreja do seu jeito, da sua maneira, encontrar com pessoas parecidas com você, e o Espírito Santo nos leva aos diferentes, pessoas diferentes de nós, pessoas que não se encaixam no nosso padrão religioso, porque a igreja é do Espírito, não é nossa. A igreja não é do homem. A gente só ouve e obedece, a gente só vai atrás, a gente não controla, a gente é controlado. A gente não dirige, a gente é dirigido. A gente não fala para onde a igreja vai, quem fala é o Espírito, a gente vai atrás. A gente só não atrapalha, a gente só não bloqueia, a gente só não entristece, só não apaga. Ô Espírito Santo, a igreja é tua. Perdoa-nos por muitas vezes tentar controlar a tua igreja, tentar direcionar e fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso estilo, do nosso gosto. Ô Espírito, sopra o teu vento sobre nós, sopra o teu vento de amor, de compaixão, de bondade, de reconciliação, de perdão, de aproximação. Tira-nos do isolamento, tira-nos da justiça própria, do juízo, do julgar, da separar, de afastar pessoas, de segregar pessoas. Ô Espírito Santo, nos une, porque Tu és o Espírito da união,
Tu és o Espírito que transforma os corações, que tira o ódio e enche de amor. Tu és o Espírito que restaura, que transforma o Saulo cheio de ódio no Paulo cheio de amor. Tu és o Espírito que transforma o eunuco no missionário, a samaritana na missionária, a Madalena ex-possessa na apóstola dos apóstolos. Louvado seja o teu nome. Ó Espírito Santo, quebra as barreiras que nós criamos, que separam as pessoas, que segregam, que diferenciam, que estratificam. Ó Espírito Santo, que sejamos um só, unidos, uma só família, sem separações, sem segregações, sem julgamentos, mas uma família que acolhe, que abraça, que perdoa, que ama, que é compassiva, que promove reconciliação e perdão, que promove abraços, encontros e reencontros. Que sejamos essa igreja terapêutica, essa igreja que cura, essa igreja que vive no dom e no poder do Espírito Santo, essa igreja que seja o contrário desse mundo, essa igreja que seja a sociedade revolucionária do reino de Deus, um sinal do reino de Deus, sem as barreiras humanas, onde só há um Senhor, um cabeça, um Deus, um idioma, só há um Pai, um só Senhor e um só Espírito. Ajuda-nos a sermos essa igreja, ajuda-nos a amarmos os cristãos de todas as denominações, ajuda-nos a orar por eles e que todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebam o nosso abraço, a destra da nossa comunhão. Ó Deus, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito, que vai nos prostíbulos, que vai, ó Deus, no meio do carnaval, que vai nos hospitais, que vai nos presídios, onde nós não vamos, o Teu Espírito vai. E o Senhor acredita em pessoas que nós não acreditamos, e o Senhor não desiste de pessoas que às vezes nós desistimos. Oh Espírito Santo, ajuda-nos a ser essa igreja dirigida, controlada, soprada pelo Santo Espírito do Senhor. Sopra sobre nós, sopra sobre a nossa liderança, sobre os nossos presbíteros, diáconos, professores, os ministérios, evangelismo, os ministérios da igreja. Sopra sobre nós, Senhor, que possamos ter os olhos do Senhor e que possamos amar a Tua igreja como o Senhor ama, porque Jesus morreu por Sua igreja e Jesus está santificando a Sua igreja. Dá-nos paciência uns com os outros, dá-nos longanimidade, bondade para com todos, e que a igreja seja um sinal do reino de Deus nesse mundo, sinalizando o reino vindouro, o reino eterno, o reino de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome dele. Amém.